Família Fit. Família Fit é o nome da série que a gente está tendo nesse mês de maio. Costuma ser normalmente o mês da família e a gente tirou esse mês exatamente para falar um pouco desse assunto. Falar um pouco de família, falar um pouco dessa célula primeira da nossa sociedade. Na semana passada eu conversei com vocês um pouco de algumas coisas que atrapalham a gente na nossa vida familiar. Conversei com vocês sobre algumas atitudes que nós tomamos por impulso, algumas coisas que nós não conseguimos manter, algumas disciplinas que nós não conseguimos ter. E hoje, o que nós vamos falar é um aprofundamento daquilo que a gente veio conversando na semana passada. E o que hoje a gente vai falar tem a ver com sedentarismo. O nosso objetivo e o nosso tema de hoje é exatamente sair do sedentarismo. E é muito comum no nosso tempo a gente falar de sedentarismo. E essa é uma definição que ficou clássica. Quem é o cara sedentário? Bom, o cara sedentário é aquele que não faz exercício físico. Isso foi algo que ficou muito comum no nosso tempo. Mas é interessante que quando nós vamos tratar dessa palavra e da etimologia dessa palavra sedentário, não tem nada a ver com isso, necessariamente. Porque essa palavra sedentarismo, ela é muito anterior a essa pegada de exercício ou não, e ela tem muito mais a ver com ficar sentado. Ela tem muito mais a ver quando você fica sem se levantar. O sedentário, na origem da palavra, ele é aquele que é antagônico àquele que se desloca. É o antagonismo daquele que é nômade. Se por um lado havia o nômade que se movimentava, do outro lado as sociedades que ficavam no mesmo assentamento, no mesmo lugar, elas eram sedentárias. E por que a gente escolheu esse tema para falar dessa vez? A gente resolveu falar sobre sedentarismo porque talvez esse seja um dos piores problemas da nossa vida. Pastor, sedentarismo físico? Não, sedentarismo da vida mesmo. E quando eu estava preparando essa reflexão, eu estava lembrando exatamente do grande sábio Raul Seixas, quando ele tem aquela música ainda da década de 70, chamada Ouro de Tolo, se vocês se lembram, quando ele dizia: eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitado e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Ele disse que ele devia estar contente porque ele conseguiu comprar um Corcel 73. Ele disse que ele devia estar feliz porque ele pode, dia de domingo, ir com a família da pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu. Macaco, praia, tobogã, eu acho tudo isso um saco. E eu acho engraçado porque essa poesia tem um quê de verdade. O que é de verdade que ela tem é que quanto mais nós temos, menos a nossa alma é saciada, e isso a gente já conversou aqui. Agora, o que me chama a atenção é a atitude não sedentária do poeta. Porque mesmo tendo família, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo tudo que aos nossos olhos é aquilo que a gente mais deseja, ele diz: eu que não me sento num trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mesmo diante de tantas coisas que ele já havia conquistado na vida, ele não se dá o luxo de ficar quieto. Ele não se dá o luxo de ficar parado. Ele não se dá o luxo de não continuar caminhando. Eu trago essa reflexão, pessoal, porque nós que somos casados ou temos família, em muitas ocasiões não temos essa atitude. Em muitas ocasiões a nossa atitude é diferente. Nos casamos, e porque estamos casados há algum tempo, ou há bastante tempo, a gente começa a cair eu não vou dizer só nessa rotina, mas no corre-corre do dia a dia, e a gente começa a não mais olhar para o outro, para a necessidade do outro,
Quando os filhos chegam, a coisa piora um pouquinho mais. E aí, às vezes, a gente começa a se perguntar até por que a gente está casado. A gente já não sabe mais. Mas não é só isso, porque essa célula, família, marido, mulher, filhos, ou às vezes algumas famílias aqui que são famílias mosaico. Hoje 50% das famílias brasileiras são famílias mosaico. Mulheres que criam filhos sozinhos, homens que criam filhos sozinhos. Você que está talvez no segundo casamento porque ficou viúvo ou teve uma experiência ruim no primeiro casamento. Famílias mosaico. Percebe especialmente vocês que estão no segundo casamento. Você já percebeu que os problemas que você tinha no primeiro são os mesmos que você tem no segundo? Percebeu isso? São os mesmos problemas. Às vezes com mais intensidade, com menos intensidade, mas são os mesmos problemas. Porque aonde você tem pessoas, você vai ter problema. E a grande questão é que não depende, a questão não são as circunstâncias, a questão é a atitude que eu tenho diante da vida. É essa a questão. É a atitude que eu tenho diante da minha casa. E porque esse é o nosso tema, é a atitude que eu tenho diante da minha família. E aqui eu separei para vocês, porque normalmente a cultura trabalha 4 tipos de sedentarismo e ele vai desde o que aquele que não levanta nem para pegar um copo, né? E desde aqueles que andam bastante, mas não têm uma cultura de exercícios físicos. A grande questão, gente, é que uma vida sedentária te dá problema de saúde, ó. E quando a gente fica sentado e não toma algumas atitudes que a gente deveria ter em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos pais, em relação aos nossos irmãos, em relação aos nossos maridos, em relação às nossas esposas, quando nós não tomamos algumas atitudes, as situações pioram, as demandas aumentam, e aí a gente vive um caos dentro das nossas casas. Um caos. Saindo do sedentarismo vem exatamente para provocar vocês a terem algumas atitudes e tomarem algumas atitudes para que isso mude. Para que a atmosfera dentro da sua casa mude. Para que a vida com a qual você leva como marido, como esposa, como pai, como filho, que isso mude. Só que sabe qual é um grande problema? E esse é o texto que a gente vai estudar hoje. O Harari é um sociólogo muito interessante do nosso tempo. E escrevendo um livro que eu já citei para vocês outras vezes, chamado Sapiens, o Harari coloca uma coisa muito interessante. As pessoas se acostumam ao sofrimento. Perceba se talvez estou falando para alguém que trabalha na área médica. As pessoas que às vezes lutam contra uma doença que não tem cura. De acordo que o tempo vai passando, se ela consegue ter um mínimo de qualidade de vida, ela se adequa àquilo. Ainda que ela tenha algumas limitações, você se adequa às limitações. Alguns de nós vivem vidas tão desgraçadas, às vezes, dentro da família, que a gente nem sabe como era viver legal. Porque a gente acha que é assim mesmo. A gente acha que aquilo ali é normal. A gente acha que essa relação conjugal que às vezes a gente tem, ela é normal. Essa relação de pais que não falam com filhos, de irmãos que não se falam, de maridos que não elogiam suas mulheres, de mulheres que não admiram seus maridos. A gente começa a achar que isso é normal. E que isso é comum. E que a vida é assim mesmo. Só que deixa eu te dizer, não depende da vida. Depende do tipo de atitude que você toma. Depende do tipo de postura que você tem. E aqui, eu convido, se você tem a sua Bíblia a abrir, eu só quero ler esse verso com você, do livro de Isaías,
no capítulo 38, no verso 1. Esse é o rei Ezequias, e ele vai ser citado no livro dos reis e no livro das crônicas. O rei Ezequias, se você for pesquisar um pouco da história dele, é um rei fantástico. Por quê? Porque depois que o reino de Israel, que havia sido prometido a Davi, em 2 Samuel capítulo 7, de que aquele reino era o lugar em que Deus habitaria, essa promessa tinha sido feita lá no Abraão, de que ele daria uma terra pro povo dele, ele se relacionaria com o povo dele, e naquela terra ele habitaria. Por causa dos pecados de Salomão, esse reino se dividiu entre Israel e Judá. Ezequias é um rei de Judá. Mais da metade dos reis de Judá não seguiram os caminhos do Senhor. E os reis de Israel, nenhum deles segue o caminho do Senhor. Deus os leva ao cativeiro da Babilônia, da Assíria, e os deixa embora ainda no ano 750 a.C. Mas o reino do sul, do qual Ezequias é rei, começa a acontecer uma revolução nos períodos de Ezequias. No período dele, havia uma adoração muito forte a um Deus chamado Baal. Baal era o Deus da fertilidade. Baal era o Deus da terra. Baal era o Deus que nos dava comida. Baal, para o pessoal, era o Deus que mandava chuva. E Ezequias, mesmo tendo uma família que não seguia o Senhor, ele começa um movimento contrário no reino. A primeira atitude que ele tem é levantar um censo dos levitas, que eram aqueles que deveriam adorar a Deus no templo. Ele restaura o culto, e a partir daí ele começa uma mudança completa e drástica nas demandas do povo. Ele refaz o exército, ele reconstrói os muros da cidade, ele cava embaixo de Jerusalém até as fontes de água mais profundas e longínquas, e ele faz um aqueduto que chega até Jerusalém, água pura para o povo poder comer. É um período de bênção no meio do povo. O que Ezequias está mostrando é que não era Baal que dava para eles o sustento. Mas adorar Baal era muito fácil. Porque adorar Baal era adorar comida rápida. Adorar Baal era adorar a chuva rápida. E Ezequias está começando um movimento contrário. Só que ele reinou 28 anos. E no período final do seu reinado, na metade, mais ou menos com 12, 13 anos de reinado, o profeta Isaías chegou para ele e fala exatamente isso. Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. A narrativa de Isaías e de Crônicas vai nos mostrar que parece que ele teve uma espécie de machucado na perna, e ele morreria, ele não sobreviveria. Naquele exato momento, Ezequias, deitado na cama, ele vira o rosto para a parede e começa a aclamar a Deus, dizendo: Deus, eu trabalhei para o Senhor. Deus, eu fui fiel para o Senhor. Quando Isaías está indo embora, lá no meio da casa de Ezequias, Deus olha para o Isaías e fala assim: olha, volta lá e avisa que eu vou dar mais 15 anos de vida para Ezequias. E ele volta. Sabe o que me chama bem a atenção, pessoal? O que me chama bem a atenção não é o fato de Ezequias ganhar mais 15 anos de vida, é o que ele fez a partir daí. Porque o texto bíblico nos mostra na história dele que esse cara que fez um monte de coisa, nesses 15 anos parece que ficou maluco. Porque ele prosperou tanto, mas tanto, que quando o pessoal da Babilônia ficou sabendo que ele tinha ficado curado, eles resolveram mandar presentes para ele. E falar: olha que legal que você ficou bom. E a narrativa de Crônicas e de Reis, segundo Crônicas e segundo Reis, vai dizer que o coração de Ezequias se encheu. Ele ficou extremamente orgulhoso do tamanho do reino dele.
ele ficou extremamente orgulhoso do tanto de coisa que ele tinha feito. E ele começou a mostrar para a embaixada da Babilônia todos os tesouros que ele tinha. Abriu tudo para o inimigo ver. E é engraçado que quando a embaixada da Babilônia vai embora, Isaías chega para ele e diz assim: o que é que você fez, cara? Ele falou assim: olha, o pessoal da Babilônia veio aí, pô, mostrei tudo para eles, cara. Pô, mostrei todos os tesouros, mostrei tudo que eu tinha. Isaías falou assim: olha, porque você tomou essa atitude egoísta, egocêntrica, de achar que tudo o que você tem é por conta de você mesmo, de mostrar para todo mundo esse monte de coisa que você tem, tentando mostrar essa imagem sua, eu vou tirar o seu reino. E a narrativa de Isaías diz que ele se arrependeu muito, e ele começou a falar: Deus, desculpa, me perdoa. E aí Isaías vai dizer que por causa disso, Deus disse para ele assim: olha, porque você se arrependeu, eu não vou fazer isso na sua geração não. Eu vou tirar o reino dos seus filhos. Seus filhos vão perder o reino. Eles vão perder o domínio, eles vão perder o comando. E é engraçado que a narrativa de 2 Crônicas diz que ele falou: ah, meus filhos é que vão se lascar? Poxa, que coisa boa! Boa é essa palavra, porque vai ser depois que eu morrer. Então como vai ser depois que eu morrer? Que legal! Que ótimo! Sabe qual é o problema do Ezequias? O problema do Ezequias não é Baal e os outros deuses, o problema do Ezequias é ele mesmo. O problema do Ezequias é que ele não consegue olhar para o outro. O problema do Ezequias é que quando vem uma embaixada de fora, ele tem que mostrar todas as realizações dele. O que Ezequias tem a ver com a gente? E o que essa adoração do ego tem a ver para a gente? Olha para mim. Família não é para egoísta. Família não é para egoísta. Todos vocês que são egoístas terão uma vida familiar completamente destruída e fracassada. Todas vocês que são mulheres, que só pensarem em vocês, só pensarem na diversão de vocês, no prazer de vocês, no consumo de vocês, com toda certeza vocês serão fracassadas. Inclusive vocês que são mães, que abandonam seus maridos para cuidar dos filhos, como se não tivesse casamento com filho, e colocam dentro da maternidade o centro da relação. Vocês, na verdade, não estão indo atrás só dos filhos, é porque a realização de vocês está naqueles meninos. Então você não consegue mais olhar para o seu marido, porque ele começa só a ser alguém que te atrapalha a cuidar dos meninos. A vida está errada, vai dar errado, vai ser problema. Vocês maridos que só pensam em entretenimento, diversão. Isso é sempre, como eu disse para vocês na semana passada, a busca do seu ego atrás de prazer. E aí sabe o que acontece com muitos de vocês? Cavam um buraco, estão tão profundo dentro do buraco, que a única coisa que vocês conseguem fazer é tentar procurar um monte de saída. E aí as saídas que a gente começa a encontrar só vão colocando a gente num buraco mais profundo. Gente, por favor, hoje a gente precisa parar aqui e começar a pensar que o mundo vive sem o eu. Que o mundo vive sem você. E a gente precisa entender como é que deve ser essa dinâmica. E por que é que Deus está dizendo isso para esse cara? Deixa eu mostrar para vocês. Porque eu acho que a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é essa.
a temporalidade e a brevidade da vida. Mas na vida familiar, pastor, claro. Olha a expressão que Deus traz para ele. Ezequias, você vai morrer. A pergunta que eu te faço é: quantas vidas você tem? Quantas vidas você tem? Você só tem essa. Você não tem outra. Você só tem essa existência. Aí deixa eu dizer uma coisa para você então. Essa existência que você tem dura rápido, passa rápido demais. Tenho conversado isso com vocês sempre. A pergunta que eu te faço é então, se você só tem essa vida, quais são as suas obras? O que é que você tem feito? Que tipo de marido você tem sido? Que tipo de esposa você tem sido? Que tipo de filho você tem sido? Eu acho isso interessante, gente. Eu não tenho outra vida para ser marido da Aline, eu só tenho essa. Eu só tenho minhas filhas pequenas agora. Eu não tenho Elise e Júlia mais tempo. Já desse estava olhando a Elise, deitada na cama, aquelas canelas daquele tamanho. Falei, Jesus, que é isso? E começou a afinar assim, né? E diz que depois tem aquele estirão que estica muito. Eu só tenho essa vida para poder ser o melhor marido que eu posso ser. Eu só tenho essa vida para ser o melhor esposo que eu posso ser. Minha velha mãe, daqui a pouco faz 70 anos e meu velho pai já faz 70 anos esse ano. Eu só tenho essa vida para poder aproveitá-los. Já desse estava falando com o Rafa, já começa a dar saudade dos filhos. E olhando às vezes algumas menininhas, estava conversando com a Aline, já começa a dar saudade. Eu tinha duas meninas daquele período que elas usavam vestidinho, sabe? Usava aquele negócio rodado, aí saía correndo de um lado para o outro. Daquele primeiro dia na escola. Eu só tenho essa vida. Só tenho esse tempo. Que é breve, passageiro, fugaz. Eu só tenho esse tempo e esse momento para isso. Eu não tenho outro tempo. E aí deixa eu te falar uma coisa. Eu coloquei quais são as suas obras, porque tem uma obra do Mário Sérgio Cortella que você não pode morrer sem ler, chamada Qual é a Tua Obra? E o Cortella diz o seguinte: nós do século XXI temos uma síndrome chamada síndrome do Rock Balboa. E eu já falei com vocês aqui sobre essa síndrome há alguns anos. A síndrome do Rock Balboa é a mais bacana de todas. Porque percebe como é que são os filhos. Vocês já viram Rock? Se não viram, vocês não estão perdendo um clássico do cinema mundial. Você tem uns 8 filmes do Rock para ver, que são todos iguais. Mas eu adoro. Qual é o personagem que você mais gosta? Juro, é o Rock. Cara, o Rock é fantástico. Por quê? Porque ele consegue treinar em 3 minutos e ganhar o campeão mundial. E o Rock 1 de 76, então, são 3 horas de filme e ele treina em 3 minutos. E em 3 minutos ele consegue vencer o Apollo, que é o campeão mundial. Cara, em 3 horas de filme, o cara treinou 3 minutos e ele virou o Bam. Esquece, irmão. A gente tem a síndrome do Rock Balboa no século XXI. A gente quer treinar e investir 3 minutos e ser campeão mundial. Eu só tenho essa vida, eu vou ter que ralar muito para poder ser o melhor marido que eu posso ser. Eu vou ter que ralar muito para ser a melhor esposa que eu posso ser. Eu tenho que negar eu mesmo o tempo todo para ser o melhor filho da dona Dilma que ela pode ter. Meu irmão que não me ouça. Vocês viram ele por aí? Eu preciso trabalhar para isso. E isso demanda esforço, demanda investimento. Só tenho essa. Aí vem uma outra coisa. Porque eu acho que o que vocês precisam entender é o seguinte.
Eu vou falar disso daqui a pouco no terceiro ponto, mas eu quero que vocês percebam que o fim da linha é logo ali. O Ricardo Agreste que ensinou isso para mim. Se lá no final da linha está Jesus Cristo, quem vai comigo nessa jornada, que é curta, que é breve, que é rápida? Quem vai comigo? Quem vai comigo em muitas ocasiões pode acelerar ou pode me atrasar. Quem vai comigo nessa jornada para encontrar Jesus no final pode me empurrar ou pode me segurar. Que tipo de marido você é? Aquele que conduz a sua esposa para se encontrar com Jesus, santa, irrepreensível, como Paulo fala em Efésios capítulo 5, ou você é o cara que só dá dor de cabeça, meu irmão? Ou você é um adolescente de 45 anos, de 50 anos, de 60 anos, inseguro, que já era para ter se resolvido há muito tempo. Seja homem. Que tipo de mulher você é? Aquela que ajuda o seu marido a se encontrar com Jesus, para que ele também seja encontrado santo, ou você também é essa que só dá dor de cabeça? A maior crise que os casais têm é por causa de egoísmo. Que tipo de filho você é? Tem adolescente aí? Um monte de moleque geração creme cracker. Toma todinho com 15 anos e vive dando dor de cabeça para o pai. Ai, eu estou com crise. As últimas gerações todas, os moleques eram crianças e iam tirar leite da vaca. As últimas gerações todas que passaram por esse planeta, todos, trabalhavam com os pais desde criança. Vocês usam turma da Mônica Huggies, quando são criança. Ai, mas eu estou cheio de fobia. Um monte de moleque creme crack. Seja gente, rapaz. Ai, pastor, mas são os conflitos. Conflito o quê? Não, mas ele tem laudo. Laudo de quê? E agora tudo é laudo. Tudo é laudo. Não cria o filho em casa, bota para a escola e dá laudo. Não dá educação para o moleque em casa, dá dor de cabeça e o médico dá laudo. Vocês criam vergonha na cara. Desculpa a sinceridade. A vida é difícil. A vida é dura. Amadurecer é pesado. Um monte de moleque de 15, 16, 17. Vai arrumar um estágio, rapaz. Desliga essa porcaria desse computador e vai trabalhar, rapaz. Arrumar um emprego. Você só tem essa vida. Você vai ter que sustentar uma mulher depois, você vai fazer o quê? Você vai ter que sustentar filho depois, você vai fazer o quê? Você vai ser mulher depois, vai ser mulher de quem? Vai ser mulher de bandido? A gente é conservador mesmo. Eu sou conservador mesmo. Eu acho que algumas coisas a gente precisa dizer. Pais, parem de proteger esses moleques. Arruma serviço para essa molecada. Arruma trabalho para esses garotos. A gente precisa ensinar nossos meninos a trabalhar cedo. Só tem essa vida. Vai lutar por ela, porque na hora que você morrer, se esse moleque não procurar alguma coisa para fazer, ele vai se lascar. Para de proteger e passar a mão nessa geração. Só tem essa vida. A gente precisa preparar esses moleques para tomar cacetada, porque a vida não dá mole para ninguém. O mundo está debaixo do pecado. E debaixo do pecado a vida é difícil. Ainda que Jesus tenha vencido a morte, a vida é complicada. Ela não é fácil. Aí vai ficar com 30 anos, 40 anos, um monte de moleque que dá dor de cabeça para pai velho. Por quê? Porque não entendeu que a vida é uma só, meu irmão. E a gente tem que fazer ela valer agora. Porque Deus só me deu essa. Eu só tenho essa.
Seja o melhor marido que você pode ser, seja a melhor mulher que você pode ser, seja o melhor filho que você puder ser. Para com nhenhenhê, porque a vida não tem espaço para nhenhenhê. Para com esse monte de crise existencial. Partiu para a gente amadurecer. Só temos essa vida. Faça a sua família valer a pena. Faça a sua vida valer a pena agora. Segundo, Deus do céu. A segunda coisa que a gente aprende desse texto é essa. Põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem. Ezequias, eu sei, cara, você fez um muro. Ezequias, você cavou poço. Ezequias, a gente tem um exército para você. Tem tudo, Ezequias. Olha, você tem mestrado, você tem doutorado, olha que bonito. Olha, você tem o melhor salário do mundo, mas olha para dentro da sua casa. Um inferno. Um inferno. Não tem paz, não tem ordem, nada. Nada. Deixa eu falar com você uma coisa. Saia do seu lugar e coloque seu casamento em ordem hoje. Você precisa sentar hoje do lado da sua esposa e acertar os bigodes de vocês. Você está esperando o quê? E você vai botar a culpa em quem depois? Acerta o que você tem para acertar hoje. E se o seu problema é com você, acerte você. Coloque em ordem esse mundo interior seu. Coloca ordem nesse caos dentro de você. E acerta isso logo. Em relação com filhos que você tem que acertar, ajeitar, pessoas às quais você não fala já tem uma década, e você tem a cara de pau de falar que não me faz falta. É um egoísta mesmo. Não, nós vivemos muito bem longe um do outro, está tudo certo. Aí almoço de família, chega todo mundo, aí fulano está vindo, ops, então não posso não, deixa eu ir embora, porque, enfim, a gente não se fala, né? Pelo amor de Deus, o que é isso? Coloca esse negocinho, não me faz falta, não, mas aí sonha com o cara, tem pesadelo, aquele sentimento de raiva, de ódio, bate todo dia, o tempo todo. Que história é essa, cara? Acerta as suas relações. Acerta as relações que você tem com as pessoas. Você está esperando o quê? Vir o Thor bater o martelo dele para vir um trovão lá de cima para você sair desse sedentarismo seu e acertar esse negócio? Nosso Senhor disse que se seu irmão pecar contra você, você tem que ir até ele. Você está esperando o quê? Você está esperando Jesus voltar para ele resolver tudo. Ah, você está de brincadeira comigo. Na verdade, você está de brincadeira com você mesmo. Pessoas da própria família que não conversam. Irmão, cunhado. Ou tem casal que fica semanas sem se falar. Eu não sei como é que vocês conseguem. Eu não sei se é porque eu sou sanguíneo demais. Casais que ficam a semana sem se falar. Os geração creme cracker aí, nunca receberam um não. Quando recebe o primeiro não na vida, fala, eu vou me matar. Aí ficam uma semana sem falar com o pai. É um cara de pau. Cara de pau. Bota sua casa em ordem, rapaz. Acerta esse negócio. Você está esperando o quê? Outra coisa. Bota suas finanças em ordem. Pelo amor de Deus, não dá para ganhar X e gastar 2X, irmão. Não rola. Vai ter que trocar ideia sobre o assunto. Parar de fazer negócio errado. Ninguém aguenta dormindo, estando no vermelho a vida toda. Brasileiro aprendeu a dever, a pegar empréstimo. Quebra essa porcaria desse cartão de crédito seu, bota fogo nesse talão de cheque e expulsa o demônio do seu bolso. O demônio é só brincadeira. Vocês estão assustados comigo hoje. O demônio deixa para o universal. Pelo amor de Deus, gente. Para de viver de maneira doida. Para
Para de fazer curso para se matar, para acabar com a família, tomando atitudes que você não devia tomar. Isso é igual 2 e 2 são 4. Agora toma uma atitude. Não estou falando tomar uma atitude, por favor, cara. Se você é casado, fecha a porta do seu quarto, você e sua mulher, entra lá, cara. E ajeita esse negócio. Sai dali só quando resolver, cara. Sai dali só quando resolver. Se a questão a gente não está concordando com a educação dos nossos filhos, vamos sentar e a gente vai conversar até o ponto que a gente vai tomar uma atitude a gente junto. Quando é que nós vamos resolver isso? Tome uma atitude. Se você por acaso é mãe e tem que levar esse braço sozinho, peça ajuda a pessoas que possam te ajudar e te dar uma opinião. Se você é pai e tem que viver e levar o rojão sozinho da família Mosaico, ajusta esse negócio, chama alguém que pode dar uma força, mas bota esse negócio em ordem. Ezequias, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e você não ter a sua casa direita? De que adianta, Ezequias? Nada. E não está preocupado com os filhos, cara. Deixa eu dizer um negócio para você. A situação do Ezequias é tão barra pesada que ele não está preocupado com as próximas gerações. Isaías chega para ele e fala assim, olha, os seus filhos vão virar eunucos, as suas filhas vão virar escravas. O cara ainda olha e fala bem assim, putz, beleza, que legal. Que massa, show. Muito bacana isso. Deixa eu dizer para vocês. Eu não tenho que deixar dinheiro para as minhas filhas. Olha bem para mim. A educação bíblica não mandou vocês deixarem dinheiro para os filhos de vocês. A educação bíblica não mandou você deixar conforto para os filhos de vocês. A educação bíblica mandou vocês deixarem só a fé para o filho de vocês. Vocês escutaram o que eu disse? A educação bíblica de como educamos nossos filhos só mandou a gente deixar a fé. Por quê? Porque quem dá tudo para os nossos filhos e quem deu para você é o Senhor. Porque o que você tem agora, amanhã Deus pode tirar tudo e do seu filho também. E o sábio de Provérbios ainda vai dizer assim, olha, você vai deixar um monte de coisa para esses meninos, e sabe o que eles vão fazer? Em um dia eles vão gastar tudo. Só que quando nós ensinamos nossos meninos no caminho do Evangelho, quando nós deixamos para eles o legado de quem é o Salvador deles, deixa que eles vão se virar com o nosso Salvador. Muitos de nós estamos nos matando para deixar um monte de coisa para os meninos e o que eles precisam é só de uma coisa, Jesus Cristo. Porque Deus é o Deus criador, redentor e provedor. Ele nos criou, nos salvou naquela cruz. E Ele é que provém todo o bem. Quer deixar algum legado, deixa a fé. Para terminar, a gente tem uma responsabilidade com Deus, por isso que eu fiz essa ponte. Quem disse isso foi o Senhor. O Senhor. Eu tenho uma responsabilidade com o Senhor. 25 de novembro de 2006, eu estava aqui. Meu pastor, pastor Geraldo, fez meu casamento. Eu entrei aqui com a Aline. Na verdade, eu estava cantando aqui, ela briga comigo até hoje, Rogério, porque eu não decorei a letra da música direito, cara. Aí o Dani estava tocando e eu tinha que ficar olhando, ela entrando lá e eu aqui e tal. Aí, quando ela veio chegando mais o meu sogro, aí eu vim para cá, porque o refrão eu lembrava. Eu tinha um compromisso com Deus ali. Eu estava fazendo um compromisso com Deus. Eu não estava fazendo um compromisso com a Aline em primeiro lugar. Eu estava fazendo um compromisso com Deus.
eu tenho uma responsabilidade com o Senhor. A responsabilidade que eu tenho com o Senhor é que eu preciso entregar a Aline o mais santa possível para Ele. Por isso que eu estou casado com ela. Essa é a minha responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, e que eu fiz quando dei o sacramento do batismo, e o Geraldo mesmo que fez nas duas, em 2007, 2008 e 2010, na Elise e na Júlia. Eu fiz um voto com Deus naquele dia, dizendo que elas estavam recebendo o sacramento do batismo e que eu educaria elas no caminho dele, e que eu oraria com elas, e que eu ensinaria as escrituras para elas, porque elas não são minhas, elas são deles. Ela é do Pai, Filho e Espírito Santo, ela é de Deus, as duas são de Deus. Mas eu tenho uma responsabilidade, porque Deus me botou e me deu no mundo um pai e uma mãe, para que eu pudesse os honrar e respeitar. Deus me deu irmãos, para que eu tivesse que amá-los, respeitá-los, honrá-los, querer bem deles, porque embora secundariamente eles são a minha família, embora a minha família primária seja a Elisa, a Júlia e a Aline, eu tenho irmãos e eu tenho uma responsabilidade diante de Deus com eles. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Ele botou você porque tudo que você tem vem dele. Tudo que você é vem dele. E não é só isso. A pergunta que eu te faço hoje é: como é que você vai devolver eles para Deus? Quando você se encontrar... deixa eu botar bem hipoteticamente. Quando Deus me vê, Ele olhar para mim, cheguei lá, não sei quando é, se vai demorar ou se vai ser rápido. Eu olhar para ele olhar para mim, e ele vai falar para mim assim: Rômulo, o que é que você fez da Aline? O que eu vou responder para ele? O que você vai responder para Deus? Quando ele olhar para mim e falar assim: Rômulo, o que você fez da Elis? Rômulo, o que você fez da Júlia? Rômulo, o que você fez da dona Dilma? O que você fez do seu Ednilson? O que você fez do Ronald? O que você fez da Carla, da Fernanda? Deixa eu te dizer, o que é que você está fazendo com quem Deus te deu? Sai do sedentarismo hoje. Toma uma atitude hoje. Toma uma atitude devocional. Toma uma atitude de oração. Toma uma atitude de reflexão bíblica. Tome uma atitude de coisas que você precisa fazer para que a atmosfera dentro do seu lar melhore. E você se pergunta assim: o que eu faço com isso? Primeiro, deixa eu te falar uma coisa: você ama mais a você mesmo ou ama o Senhor acima de tudo? Quem está no primeiro lugar na sua vida? É você mesmo? Segundo, o que é que precisa ser colocado em ordem na sua família hoje, na sua casa? O que tem que ser colocado em ordem na sua vida? O que tem que ser? Quais relações têm que mudar, têm que ser vistas e têm que ser refeitas? O que tem que acontecer? O que é que você tem que mudar? Quais atitudes você precisa tomar hoje? E último, eu queria convidar você para sair do sedentarismo. Eu queria te convidar para você entregar a sua vida para Jesus, cara. Para deixar Ele restaurar, guiar e carregar você e sua casa. Esse é o convite que eu queria te fazer hoje. Quero dar um tempo para você poder orar. Quero dar um tempo para você baixar sua cabeça e ter um minuto de oração.